Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de campos elétricos, vamos fazer o cálculo agora do campo elétrico de uma carga de um dipolo elétrico e na sequência vamos iniciar o estudo do campo elétrico de distribuições contínuas de cargas. Vamos então rapidamente ver o que nós vimos na última aula, relembrar o que nós vimos na última aula. Nós vimos que o campo elétrico ele é definido a partir da força de Coulomb entre duas cargas, sendo que a carga teste ela tende a zero. Isso nos leva a um campo elétrico de uma carga pontual ou que tenha simetria esférica, a uma expressão que é proporcional à carga, inversamente proporcional ao quadrado da distância, na qual você está calculando o campo elétrico. E vimos que há uma convenção para que campos elétricos de cargas positivas apontam para fora e campos elétricos de cargas negativas apontam para dentro. Vimos que o campo ele obedece o princípio de superposição, ou seja, nós temos que o campo elétrico resultante é a soma vetorial de todos os campos, e vimos o conceito de linhas de campo, que nos dão algumas informações qualitativas sobre o campo elétrico numa determinada região do espaço. Em particular, o campo elétrico ele é sempre tangencial às linhas de campo. Ok? Agora, nós vamos fazer o cálculo de uma distribuição de cargas que é muito importante em física, que é o dipolo elétrico. O dipolo elétrico ele é muito usado para qualquer tipo de dispositivo que emite radiação eletromagnética, como, por exemplo, as antenas de rádio, por exemplo. Né? Então, como é que funciona um dipolo elétrico? Um dipolo elétrico, nós temos uma distribuição de cargas positiva e negativa, que mantém um espaço entre elas, e quando essas cargas elas oscilam, né? Ou seja, aqui nós temos a carga positiva mudando periodicamente de posição, com a carga negativa, nós temos a emissão de radiação eletromagnética. Então, essa figurinha é só para ilustrar para vocês como é que os campos se propagam, ok? Os campos eletromagnéticos se propagam. Nós vamos fazer o cálculo do campo elétrico dessa distribuição discreta de cargas e vamos observar que no plano que contém o dipolo, os campos elétricos são praticamente nulos e no campo perpendicular ao eixo do dipolo nós temos um campo elétrico, os campos elétricos têm o seu maior valor, ok? Para que a gente possa fazer então esse cálculo, vamos supor que nós tivéssemos essa distribuição de cargas. Nessa distribuição de cargas nós temos uma carga positiva, né, posicionada, uma carga positiva e uma negativa, ambas posicionadas sobre o eixo dos y, e nós temos que o centro dessa distribuição de cargas ele está posicionado na origem do nosso sistema coordenado xy, e de maneira que a carga positiva está a uma distância a dessa origem, a carga negativa também está a uma distância a dessa origem. O que nós queremos fazer é calcular qual é o campo elétrico resultante num ponto P de coordenadas xy. Esse cálculo que nós vamos fazer vai ser todo no plano xy, e no finalzinho nós vamos generalizar para um ponto qualquer no espaço, ou seja, para um ponto com coordenadas x, y, z. Ok? Bem, um dipolo elétrico ele pode ser representado por uma grandeza chamada momento de dipolo elétrico, né, que é dada por essa fórmula, que é a somatória das cargas por suas respectivas posições em relação a um dado referencial. Né? No caso, o RI é a posição em relação ao centro do dipolo, que está aqui no nosso centro desse sistema coordenado XY. Nesse caso em particular, o nosso momento de dipolo ele é dado por essa expressão, 2QA na direção do vetor J. Ou seja, ele é representado por esse vetorzinho roxo aqui. Ok? O que nós queremos fazer é calcular qual é o campo elétrico nesse ponto P. Pelo princípio de superposição, o campo elétrico é dado pela contribuição de uma carga positiva, apontada nessa direção, né, o campo elétrico é apontado nessa direção, e uma contribuição dada pela carga negativa, apontado então no sentido da carga, né, na direção da carga. O campo resultante é a soma vetorial desses dois campos aqui. Ok? Bem, para isso nós colocamos aqui diversos parâmetros
que são, né, o R+, que é a distância da carga positiva até o ponto P, o θ+, que é o ângulo em relação à horizontal, o R-, que é a distância da carga negativa ao ponto P, o θ-, que é o ângulo em relação à horizontal, e um ângulo θ e um R, que estão ligados ao centro, ao momento de dipolo P. Né? Então, o ângulo θ é o ângulo entre o eixo Y, né, ou o vetor P, né, e o R é a distância entre o vetor P e o ponto em questão que nós queremos calcular. Ok? Bem, o vetor campo elétrico resultante ele é dado pelo princípio de superposição. Como as cargas são cargas pontuais, nós temos a soma dos campos elétricos de cargas pontuais. Ok? Esse campo elétrico ele vai ter uma componente na direção X e uma componente na direção Y. A componente na direção X ela pode ser escrita como a contribuição da carga positiva, que é esse primeiro termo, mais a contribuição da carga negativa, que é dado por esse segundo termo. Ok? Se nós usarmos uma relação que vocês devem ter visto lá no seu curso de geometria analítica, nós podemos simplificar essa expressão colocando o resultado é x em termos de x e de y e desse parâmetro a aqui somente. Né? Então nós tiramos dessa expressão o θ+, o R+, o θ- e o R- e escrevemos que a componente é dada em termos somente dessas coordenadas x e y e do A que define a separação das cargas. Ok? Para a componente y, o cálculo é muito semelhante. Né? Nós temos então essa expressão e temos então essa expressão para a componente y do campo elétrico resultante. Ok? O que nos interessa mais é ver o que acontece numa região na qual a posição do ponto P é muito maior que a separação das cargas. Então, esse pontinho P está lá longe, ok? Nesse limite, nós temos que a componente X ela tem essa forma e a componente Y tem essa forma aqui, ok? Usando umas relações trigonométricas simples e colocando essa expressão em termos de um produto escalar, nós chegamos na expressão mais geral para o campo elétrico num ponto arbitrário P fora do eixo Y aqui, ok? Que é essa expressão dada por essa fórmula aqui, ok? Bom, essa fórmula, né, a gente pode generalizar e escrevê-la para uma região qualquer do espaço, não necessariamente no eixo XY aqui. No eixo dos X, né, ou seja, se nós colocarmos o ponto P aqui em cima do eixo do X, nós temos o maior valor em módulo para o nosso campo elétrico. Né? Ou seja, esse produto escalar aqui, ele se anula e o P e o campo elétrico passa a ter somente esse primeiro termo. Ok? É possível ver também, através desse desenho, que quando você está fazendo o cálculo do campo resultante em cima do eixo dos y, o vetor E-, ele é contrário ao vetor E+. E quando a gente está nesse limite do R muito maior que A, esses vetores praticamente se cancelam, de maneira que em cima do eixo Y, praticamente o campo elétrico resultante é igual a zero. Ok? Bem, o dipolo elétrico ele nos mostra como que ele nos permite entender como é que uma molécula polar, como a água, por exemplo, ela se aquece quando você coloca ela dentro de um campo eletromagnético oscilante, como é o caso de um forno de micro-ondas. Né? E o que acontece? Acontece o seguinte, quando você tem um momento de dipolo imerso num campo elétrico oscilante aqui, ok? O que você percebe? Esse vetor momento elétrico, ele tende a se alinhar com esse campo. Por quê? A carga positiva ela vai sentir uma força nessa direção,
a carga negativa vai sentir uma força nessa direção, e então o vetor ele vai tender a rodar nessa direção aqui horária, ok? Isso faz com que o vetor momento de dipolo ele tenda sempre a se alinhar com o campo elétrico ou eletromagnético externo. Esse alinhamento acontece quando o campo também tende a oscilar. Então, quando você tem um campo elétrico que oscila uma vez numa direção, outra vez na outra direção, esse vetor ele vai ficar apontando tanto para uma direção quanto para outra direção. Olhando aqui a molécula de água, nós temos dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, mas ela tem essa forma peculiar, de maneira que ela tem uma distribuição de cargas que não é simetricamente esférica. Isso gera um momento de dipolo elétrico nessa direção. Ao colocar uma molécula de água em um campo elétrico oscilante, esse vetor vai estar apontado para cima, num certo momento, e para baixo, no outro momento, fazendo com que essas moléculas elas vibrem, né? Elas girem para cima e para baixo. Como elas estão imersas, né, em outras moléculas, vai haver uma interação entre essas moléculas da água, e isso vai acabar gerando uma maior agitação térmica e acaba, então, que o meio se aquece. Okay? Basicamente, esse é o mecanismo de funcionamento de um forno de micro-ondas. Ok? Bom, o próximo passo é a gente estudar distribuições contínuas de cargas. Né? A gente tem, basicamente, 3 distribuições contínuas de cargas, que são linhas de carga, nós temos distribuições superficiais de cargas e distribuições volumétricas de cargas. É claro que nós estamos sempre falando, quando falamos de distribuição contínua, nós estamos sempre falando de materiais dielétricos, né? Porque as cargas elas se mantêm em suas posições, né? Tanto ao longo de uma linha quanto ao longo de uma superfície, por exemplo. E sempre que nós estamos falando de uma distribuição contínua, nós temos que falar de uma densidade de cargas. Então, quando nós temos uma densidade linear de cargas, nós temos uma certa quantidade de Coulomb por metro, quando ela é representada normalmente pela letra lambda. Quando a densidade é superficial, ela é representada pela letra sigma, é um tanto de Coulomb por metro quadrado. E de forma semelhante, quando nós estamos falando de uma densidade volumétrica, é uma certa quantidade de cargas, representada pela letra ρ, que é uma certa quantidade de cargas por metro cúbico, representada pela letra ρ. Ok? Bom, para fazer o cálculo de distribuições contínuas, é uma receitinha, como se fosse uma receita de bolo. Né? Você tem, né, uma cargazinha infinitesimal dq, que se comporta como uma carga pontual. Essa carga dq, ela proporciona um campo dE, infinitesimal, e ao integrar esse campo, você tem o campo total. No fundo, o que nós estamos fazendo aqui é usar um princípio de superposição, no qual a somatória foi substituída por uma integração. Então a receita ela é muito simples. Né? Sempre a gente toma um elemento infinitesimal ds da distribuição, ou seja, um pedacinho dessa distribuição de cargas, calculamos desse pedacinho qual é a quantidade de cargas usando a densidade, determinamos então qual que é a contribuição infinitesimal dessas cargas no ponto no qual nós queremos calcular o campo, determinamos qual é a resultante, né? Muitas vezes a gente temos componentes desse campo que se cancelam, né? Então o que importa no final das contas é só mesmo a resultante do campo. Fazemos a integração do campo elétrico e aí estudamos as aproximações. Então vamos fazer um cálculozinho aqui de um exemplo muito simples, que é uma distribuição linear de cargas representada por esse segmento de reta aqui, esse bastãozinho de comprimento L. Então eu tenho essa distribuição de comprimento L, de carga total Q, que a gente está supondo positiva. Ele está posicionado ao longo do eixo do X, a uma distância x0 do ponto P, onde nós queremos calcular o campo. Então, nesse pedacinho de comprimento dx, nós temos uma cargazinha infinitesimal dq que proporciona um campo dE nesse ponto P.
Okay? O que nós temos que fazer é simplesmente calcular a contribuição de todos os pedacinhos que compõem essa distribuição de carga. Okay? Bem, isso é feito de que forma? Bom, partimos do campo infinitesimal dE, nós sabemos o que é essa carga infinitesimal, ela é lambda dx, e o que falta agora determinar é qual é a distância de cada elementozinho infinitesimal em relação ao ponto onde eu quero calcular o campo. Nesse caso em particular, o R2, que me dá a distância do dq ao ponto onde eu quero calcular, ele é dado simplesmente por esse x' aqui. Okay? Então, ao montar esse campo infinitesimal, eu tenho essa expressão aqui, cuja integração vai ter que me dar a contribuição de todas as cargas. Okay? Só chamando a atenção que, como a carga é positiva, né, o campo dl tem que estar necessariamente apontado na direção de menos i. Okay? O próximo passo agora é simplesmente integrar esse campo, né, e a integração, então, ela tem que varrer toda a distribuição de cargas. Nesse caso, então, nós temos que começar a integração em x0 e terminar a integração em L mais x0, okay? Que são esses dois elementos de integração. E a integração, então, é muito simples e nos resulta nesse campo aqui. Okay? Se nós fizermos o L, né, uma aproximação simples, fizermos o L tender a zero, ou seja, nós vamos fazer com que essa distribuição tenda para uma carga pontual, o campo, ele de fato tende para uma carga pontual localizada em x0. Então, para o cálculo de distribuições contínuas, é aquela receitinha de bolo, não tem nada de muito complicado não, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar distribuições contínuas de cargas e, de novo, né, não custa nada lembrar que não é legal deixar acumular o estudo, sempre perguntem, né, se tiverem dúvidas, vamos tentar fazer o máximo possível de exercício e vamos aos fóruns para discutir caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê depois. Abraço.